Joey Messias eu conheci na noite em Porto Alegre. No dia que incendiou o Grande Hotel, ali onde hoje é o Shopping Roda Praia. Naquele dia, depois todo Porto Alegre foi ver o incêndio do Grande Hotel. E depois eu saí para tomar um choppzinho e tal. E encontrei num bar que não tinha chopp. Depois eu fui embora. Mais adiante eu fui num outro bar, de novo encontrei o Dirney. E era uma boatezinha, uma danceteria chamada Espantalho, que também não tinha chopp, mas dessa vez ele mandou buscar uma cerveja para mim. E assim nos conhecemos, na contrariedade. Eu tinha 13 anos quando eu conheci o Dirney e ele tinha 17. E a partir dali, desde que nos conhecemos, não nos separamos mais. Estudávamos juntos, fizemos cursos juntos, cantamos juntos e finalmente resolvemos também trabalhar juntos. Bem, eu e a Elaine, nós éramos assim uma espécie de amigos inseparáveis. Uma espécie de Romeu e Julieta sem amor, né? Eu e a Elaine andávamos na escola, de dia, à noite, sempre juntos. Então nós começamos a imaginar que seria bom se tivéssemos o nosso ambiente para levar as pessoas conhecidas para um ambiente talvez com música dançante e começou a aparecer a ideia, né? Aí o nosso amigo Nelson tinha uma casa alugada para uma boate na Praça Jaime Teres e a boate saiu de lá. Então ficou vaga a casa já com um certo formato de boate. Mas a ideia era de abrir uma porta praticamente para a liberdade, que não havia em Porto Alegre isso. Naquela época nós vivíamos na época da repressão política. Então, para fazer uma casa noturna, tinha que se tirar uma licença especial num certo departamento. E nós fomos lá fomos com medo tentar aquela licença, porque achando que talvez não dessem. Aí, na entrevista com o diretor do departamento, o assessor dele e mais um delegado de polícia, eu e a Elaine pensamos, que nome? Mas na hora ninguém sabia o nome que se ia dar e eu me apresentei na hora e disse, olha, vai ser Flowers com apóstrofe S. E eu achei bonito o nome, Flowers, até na época perguntei para ela, por que Flowers, Elaine? Ah, Flowers, por que Flowers, Dirney? E aí ficou Flowers. Lá no Flowers, além de nós gays, que éramos os mais importantes lá dentro, por que nós éramos os mais importantes? Não éramos diferentes de ninguém. Nós éramos os mais importantes porque aquela casa foi feita para nós, para os artistas gays, para o público gay. Porém, a sociedade foi até a casa em função do grande sucesso dos espetáculos. O pessoal da Independência começou a ficar curioso e me perguntava onde é que era a boate. Digo, eu levo vocês que eu também quero ver o show de hoje. E muita gente da coluna social da época saía do Encoraçado Botequim para assistir os shows lá no Flowers. Naquela casa, no alto, ali, subia a escadinha. E era muito interessante. Se via o show, se ia embora. Olha, nós demorávamos aproximadamente um mês ensaiando um espetáculo. Enquanto não estavam prontos os espetáculos montados, as grandes montagens, as superproduções do Flowers, nós apresentávamos números individuais. Eu fazia muita dublagem, striptease, mais ou menos striptease, dublagens, fazia dança dos balões, que eu vinha nua por baixo, toda tapada de balões, eles vinham fumando e estourando os balões, eu terminava eu
Nua no palco. Então você fazia um show com vários quadros, eu tinha um pique muito bom, ver qual é o quadro que não funcionava, já saía fora. Não o artista, o quadro saía, né? Colocava ele em outro número. Então isso também era muito interessante, porque eu não ficava insistindo com aquele quadro mesmo não tendo sucesso. Teve Romeu e Julieta, teve Sansão e Dalila. Era Sansão e Dalila e Célia e Cleópatra, porque eram feitos com 2 atores maravilhosos, o Abreu, maquiador da TVE, e o decorador Paulo Zoucas. E Chico Aron foi quem montou e dirigiu pela primeira vez o show Life is a Cabaret, que era uma réplica do filme Cabaré. Cabaré foi uma coisa muito bem montada, olha. O Dirney, sensacional. A Nathalie, era um travesti na época. De Liza, Uma das poucas que não existia. Que não existia, discretíssima. Liza Minelli, sensacional. Olha, foi um espetáculo muito bem feito. Era realmente muito agradável, porque as peças produziam o resultado que elas queriam provocar, que era o riso, o divertimento. Né? Isso tudo acontecia lá, naquelas paredes. Aconteceu lá, onde eu moro hoje. E a nossa estrela na época era a Nathalie Delon, que era uma artista que tinha vindo do Rio, era carioca. A curiosidade com relação a Nathalie é que ela era aparentemente uma mulher perfeita. Então as pessoas tinham muita curiosidade se ela era operada, e ela fazia um número de striptease, e os casais iam todos ver o número de striptease da Nathalie. Que eu e a Nathalie, como éramos mais mionzinhas, assim, tipo mais mignon, e às vezes confundiu, porque eu estava num local e ela também tinha show no mesmo local que eu. No início, por causa desses fuxiquinhos todos, nós éramos quase inimigas rivais. Tanto quando foi para fazer o cabaré, que estava escolhendo o artista para o cabaré, nós duas brigamos. Porque a Laine sentou... Quando ela estava fazendo o ensaio dela, eu estava sentada, olhando, respeitando. Quando eu fui fazer a minha parte, ela com a Laine ficaram rindo e eu já não gostei e nós brigamos. O outro é os concursos que o Dirney fazia de beleza, entrega de troféu, o troféu Gilda Marinho, imenso um troféu que não cabia em táxi, eu ganhei um deles também. Era Miss Primavera, Miss Verão, tudo que era estação tinha Miss, né? E se tinha algum concurso, alguma coisa no Brasil, Miss Brasil, mas com 3, 4, 5, 6 candidatas, né? Num espaço reduzido, né? Que eu me lembro. Os jurados era sempre Elcita Daut, uma dama da noite porto-alegrense, Silvino Pérez, José Martins, Tatata Pimentel, Roberto Gigante, Aguinaldo Raiol. Sim, eu sempre ganhei troféus, né? Eu sempre era o mais elegante. Como eu te disse que eu não sei o que é modesto. Eu sempre era o mais elegante, então eu sempre ganhava. Inclusive, teve uma pena que eu botei fora. Eu tinha uns 6 ou 7 troféus e coloquei tudo fora. Não sei. Me deu uma loucura. Teve também um concurso. E eram escolhidos assim. Eu me lembro, teve um concurso uma vez que eu tenho até hoje, que eu recebi. Era elegante, simpatia, não sei o quê, papá. Eu sei que eu fui simpatia, o Silvino foi elegante. Eu nunca fui simpatia. Sobre os concursos, todas as noites eu escolhi o machão da noite, porque a casa era muito frequentada também por heterossexuais. Então, as bibas e a mulherada que estava lá, não é, que lá estava no Flowers, escolhia. Aí vinha um cara e tal, e aí vinha mais outro, e aí se juntavam 4 ou 5. E aí eu pedia para a plateia, é ele? Não. Aí até que os aplausos e a gritaria escolhiam o machão da noite. Silvino, Zeca Martins e um menino que tinha uma mecha branca no cabelo, como era o nome dele?
Nós apelidamos os 3 de as Três Marias. 3 rapazes de Porto Alegre que tinham uma filosofia e uma personalidade muito diferente do resto dos frequentadores. Eles tinham cabelo armado, se maquiavam levemente, um cabelo bem armado, com muito laque. Em vez de camisa, usavam blusas de transparência. Em vez de calça, usavam pantalonas, o famoso palazzo pijama. Só que elas compravam na Casa das Sedas os tecidos mais caros, todos importados, e não repetiam roupa. Olha, isso aí apareceu nas décadas de 60. E eram 3 Marias mesmo, porque eram 3 pessoas que sempre estavam juntas. Era eu, Silvino e outro. Depois, essa outra pessoa se retirou. Aí começou a entrar uma, entrava outra, mas sempre ficaram... E para te dizer a verdade, eu não sei quem inventou essa história de 3 Marias. Não sei. Porque eles iam sempre juntos nos fins de semana, ficavam na mesma mesa, tomavam o mesmo litro de uísque, e eram nossos amigos, e a gente... Eles eram pessoas assim, não pagavam consumação, tinham sua mesa reservada sempre, tinha sua bebida já guardada, eram pessoas assim, VIPs mesmo, né? Eu tinha meus estilistas, que o Raifone era meu estilista, né? O Raifone e o Artigas, eles desenhavam para mim, as nossas roupas eram diferentes das dos outros. Dos outros, os tecidos, a gente fazia tecidos especiais, comprava tecidos... Combinava a calça com a camisa. Mais bonitos, fazia um detalhe diferente, uma coisa... Era, sabe, que estilista... Naquele tempo usava as carteiras. Nós tinha carteira de cada cor, que você tá com a roupa e as carteiras aí. Era tudo assim. O estilista sempre cria uma coisa diferente, né? Então, conforme a pessoa, como ele fazia, por exemplo, o Raifone criava um tipo de roupa bacana para mim, mas dentro de uma elegância da época, né? E cada fim de semana era uma roupa. Então, tu pensando hoje, era um absurdo o que nós gastávamos de roupa. E não era roupinha, era coisa cara. E tinha que ter o sapato combinando com a roupa. Porque nós éramos esperados para ver a entrada, porque era um desfile de modas todo fim de semana. Então nós passávamos de 1h30, 2h30, 3 horas no cabeleireiro para estar pronto sábado de noite. Todo esse esquema era para o Flowers. Era uma festa. Se eu posso imaginar, hoje, 2007, o Flowers era uma festa nas pessoas que se vestiam e na música que tocava. Os últimos sucessos. Uma discoteca, assim, fantástica. E as pessoas adoravam, né? Eram músicas dançantes da época. Chile Bass. Tu vai falar ou eu vou falar? Primeiro falar eu, depois falar. Era o que eu me lembro, assim, era o Barry White, que era muito tocado. Simon Garfunkel também tocava, Bee Gees. Creedence Revival também tocava muito. Os Beatles também tocavam, mas não era tão... Já estava passando. Quem esteve lá foi o grupo inteiro do Village People. Até me lembro que para ser agradável, um deles, né, porque eles eram americanos e estavam ali e tal, eu perguntei se ele queria tomar um uísque, ele disse que aquele negão mais alto que veste marinheiro. Eles ainda existem, esse conjunto, ou estão se desfazendo. E ele disse que preferia tomar um Guaraná. Eu mal conseguia falar em português alguma coisa, mas Guaraná. Que eu não me lembro bem o nome, como é que era samba, suor e cerveja, uma coisa assim. Que quando eu tocava isso, vinha abaixo. Mais ou menos a letra é não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. E gravado pela Vanderleia. Então, quando chegava o desapareça, todo mundo dizia desapareça junto. Então, eles trancavam o som e só ouvia que ele desapareça de todo mundo na boate, então e piscava a luz. Era um show à parte das próprias pessoas que frequentavam o Flowers. Foi quando eu estava apresentando o espetáculo do Flowers, em pleno show, acenderam todas as luzes do Flowers e um dos garçons veio e me avisou: Dirney, está aí a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Censura Federal, o Departamento de Diversões Públicas e o Juizado de Menores. Eles estão dando uma batida geral.
eu prontamente peguei o microfone da casa e disse: senhoras e senhores, nós vamos parar o show e eu pediria a todos que se acomodassem, porque agora nós vamos receber a visita da Polícia Federal e da Polícia Estadual. Naquele exato momento, eu fui preso e algemado. Era o auge da ditadura militar, mas tudo que não fosse político, tudo que não fosse manifestação de opinião, era liberado. A ditadura militar, para a noite de Porto Alegre, para o Brasil inteiro, ficava em segundo plano. O pessoal que frequentava a noite, que se divertia, não tinha consciência política. Pouco estava se lixando qual é o tipo de governo, quem mandava e quem fazia. O pessoal via a Bethânia cantando Carcará no Leopoldina, via Brasileiro, Profissão Esperança, mas viam, não ligavam com a realidade de jeito nenhum, aplaudiam e iam para as boates. Eles perseguiam muito o Flowers porque eles imaginavam que tinham muitos menores dentro do Flowers e não tinha, na verdade. Quanto mais a polícia batia, quanto mais ele era cerceado de liberdade, maior era o público no outro dia. Aqueles espaços ali eram o próprio Éden, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que tinha um clima, até a bebida tinha um sabor diferente. Porque ali, pelo menos naquelas paredes pretas, todos pintados de preto, não acontecia nada de mal. Nunca aconteceu em 5 anos. Foi um hiato. Em meia escuridão, por mais pretas que fossem as paredes, em meia escuridão ali era um lugar iluminado. Iluminado por uma coisa que ilumina, evidentemente, a vida de qualquer um e de qualquer sociedade, que é a própria liberdade. Festa com liberdade. Uma liberdade de tudo, não é liberdade de fazer as coisas. Liberdade de cantar, dançar, loquear, beber e ouvir música. Isto foi a grande novidade de Flowers em Porto Alegre. Ninguém conhecia ninguém. Quando eram amigos eram 3 ou 4. E se fazia a festa a mais colorida e a mais divertida. Era festa, não era ir a uma casa noturna. Flowers era sinônimo de festa. Qualquer dia de semana que se chegasse. Era assim, ó, era uma casa normal. Quer dizer que depois que começava a badalação, as músicas, as danças, que tinha aquela coisa que não tem hoje. Era aquela coisa de tu estar sentado aqui na mesa e ter outra pessoa no outro lado, e tu ter aquele namoro, aquele interesse, a pessoa vinha, conversava, sentava na mesa, tomava um drink, se deu, se não deu, tudo bem, a gente ficava amigo. Então era uma coisa muito calma, não tinha essa coisa de hoje, que hoje virou comércio. Na época que eu frequentei, era tudo para mim. Era meu porto seguro. Saía meu carrinho Flowers. Até mesmo dias que eu não fizesse show, eu sempre ia Flowers. Porque tinha gente muito bonita, e eu também era, arrumei namorados belíssimos. Olha, foi uma coisa marcante da minha vida que eu
nunca vou esquecer e acho momentos ótimos que eu passei lá, tanto de amizade como sentimental, como de amor, como de felicidade. E jamais eu vou esquecer o Flowers, porque foi o início da... como é que eu vou te dizer? Da minha carreira de estrelismo, dizer assim, tá? O Flowers é o que a gente sentia, onde a gente se sentia melhor, qualquer um de nós. Então a nossa vida era o Flowers. Flowers era tudo para nós, era a nossa existência. O Flowers, eu vou te dizer em poucas coisas, foi os melhores anos da minha vida. A duração do Flowers foi os melhores anos da minha vida, em tudo. O Flowers foi e sempre será a glória do gênero. E como dizia o ditado, venha o Flowers e desbunde.